A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia. Eu sou Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa, pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro. Tem como pastor dirigente nosso pastor Eudorico Ribeiro e sua esposa missionária Nájila. Nós estamos aqui nesse canal fazendo um vídeo de pré-aula das lições da Escola Bíblica Dominical e tem como base a editora Betel, as revistas que a editora Betel faz, e nós estamos no segundo trimestre de 2024, nos preparando para a lição de número 6. Então, se você está aí chegando pela primeira vez, esse canal, você seja muito bem-vindo. Participe conosco dessa pré-aula, que nosso objetivo é trazer mais alguns subsídios, mais algumas visões, para que junto com o auxílio do Espírito Santo, nossos professores consigam dar uma aula mais robusta, com mais informações, com mais visões. Então aqui a gente procura trazer um auxílio para os nossos professores, para que eles possam dar uma boa aula na Escola Bíblica Dominical das congregações e na congregação a qual pertenço de Augusto Vasconcelos. Então, se você está participando pela primeira vez hoje, você pode buscar no site da editora Betel a revista da Escola Bíblica Dominical segundo trimestre, que tem como tema ordenanças bíblicas. Então, você pode baixar aí no seu celular, no seu computador e participar conosco dessa pré-aula, fazer as anotações que você achar pertinente. Eu já aproveito para agradecer também a empresa Cop Betel Rio, que nos empresta esse espaço aqui para que a gente possa estar gravando essa aula, fazendo esses vídeos para a honra e glória do nome do Senhor. Se você quiser conhecer a empresa Cop Betel Rio, assistência de enfermagem domiciliar, você pode procurar nas redes sociais, você vai encontrar e vai entender do que se trata essa empresa para a honra e glória do Senhor. Amém? Então hoje nós vamos estar fazendo a pré-aula aqui da lição de número 6, que tem como título Ordenança para uma vida de obediência e submissão. Quem escreve essa revista, quem comentou essa revista nesse trimestre é o nosso bispo Abner Ferreira. Então ele que está montando, ele que montou essa revista, essa lição nesse segundo trimestre de 2024, e a lição de hoje é comentada por ele, nosso bispo Abner Ferreira. Então, a lição de hoje é a lição de número 6 e nós vamos falar sobre a ordenança para uma vida de obediência e submissão. Aqui o título já nos traz uma interessante ideia que a gente já pode passar para os nossos alunos. É uma ordem para uma vida de obediência e submissão. É isso que a palavra de Deus nos traz. Então, entenda aqui que não é para obedecer uma vez, obedecer uma outra, às vezes, quando é meu interesse, uma vez ou outra esporadicamente. Não, a Bíblia nos ensina a ser obedientes às nossas autoridades sempre. Uma vida de obediência, não é quando acha bom, ou quando interessa, ou quando aquilo ali vai me favorecer, ou quando eu gosto, ou quando eu quero, não. Obediência é direto, é uma vida cristã em obediência. É isso que a palavra do Senhor nos ensina e é isso que Deus espera, que a gente seja obediente a Ele por toda a nossa vida, por toda a nossa trajetória, e as autoridades que Deus coloca sobre nós também devemos ser obedientes por toda a nossa trajetória, assim como nosso Senhor Jesus foi durante toda a sua trajetória aqui nesta terra. Foi obediente a seus pais, foi obediente ao Senhor, à sua missão, foi obediente às autoridades quando ele pagava os impostos, quando ele cumpria a lei. Então a gente vai ver na vida do Senhor Jesus uma vida de obediência. Então nós somos seus discípulos, nós precisamos seguir essa linha também e ser obediente sempre. Então já destaque para o seu aluno que é uma vida de obediência, não momentos de obediência. Uma outra coisa que a gente interessa aqui nesse texto, que é uma vida de obediência e submissão.
Apesar de ser sinônimos, apesar de serem muito parecidos, obediência e submissão, se você for colocar na essência, né, a submissão tem uma certa diferença, porque você obedecer com o seu intelecto, aquelas regras que estão sendo colocadas. A submissão é quando você obedece com o seu coração, com suas emoções, quando você obedece de boa vontade, quando você obedece de alegria, quando você obedece com alegria, com inteireza de coração, com um sorriso no rosto, quando aquela regra que é colocada para você, quando o seu pastor, quando o seu pai te pede alguma coisa, ou o próprio Deus te ordena alguma coisa, antes você tem prazer na lei do Senhor, você tem prazer, né, em obedecer. Aquele que crê nos meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então a gente precisa obedecer com amor, com as nossas emoções. Isso é submissão, entender que é uma missão complementar. Então não adianta eu obedecer se eu não faço com amor, se eu não faço com boa vontade, se eu faço com tristeza. Isso vai trazer problemas, porque a minha obediência não será aceita, porque falta a submissão. Então entenda isso. Submissão não é ser acapacho, não é ser abaixo, não é ser menosprezado, não. Submissão é você entender que a sua contribuição é um tijolinho para que se forme um edifício, né? Quando a gente tem a submissão, é uma parte para o todo, que é a obediência ser completada. Então destaque isso para o seu aluno. Durante a lição nós vamos falar mais sobre isso. Então é isso que é interessante, a gente destacar uma vida de obediência e que a submissão é uma missão complementar que deve ser obedecida com o nosso coração, com as nossas emoções, com boa vontade, para que se possa ser assim aceita a nossa obediência, e a obediência não vai se tornar um fardo para a pessoa. Então destaque isso para o seu aluno, mas mais durante a aula nós vamos falar mais sobre isso. Texto áureo, nosso comentarista trouxe o texto de Filipenses capítulo 2, versículo 8, aonde vai falar aqui: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quem ele está falando? Sobre Jesus, né? Jesus, ele obedeceu ao Pai de tal forma que veio como homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Daí a gente está falando para os nossos alunos obedecer sempre. Jesus obedeceu até a morte, e na morte de cruz. Aí ele ainda faz esse destaque para você ver como a obediência de Cristo foi até o final mesmo. Tudo que foi mandado pelo Pai para ele fazer, ele fez até o final. Ele entregou a sua vida em obediência da maneira que Deus quis que fosse. Porque muitas pessoas costumam obedecer, mas quer adequar. E é aqui que é interessante esse finalzinho, porque Jesus podia falar: poxa, eu posso até morrer, não, eu vim para cumprir, eu vou morrer, mas na cruz não. Ah não, pede aí para fazer de outro jeito, vou tomar um remédio, vou deitar aqui, alguém enfia uma faca, mas na cruz não, porque na cruz é morte para maldito, quem pendura no madeiro é maldito, né? Então você vê que Jesus foi obediente e submisso até o fim, ao fim perfeito do que o Pai mandou. Falou para ele vir, morrer e morrer na cruz. E ele foi até o final, independente da cruz ser a pior forma de morrer daquela época. Então destaque isso para o seu aluno, a necessidade de nós entendermos que a obediência tem que ser completa. Eu não posso ficar adaptando os mandamentos que são me dados, não posso tentar ajeitar para ficar melhor para mim. Não, tem que obedecer de forma integral aquilo que está sendo mandado, tendo como exemplo o próprio Cristo. Que aí o Paulo aqui no texto, ele faz essa confirmação, ele faz esse destaque, dizendo que Jesus obedeceu até a morte e ainda por cima morte de cruz, para reforçar mais ainda a obediência e fidelidade de Cristo e submissão ao Pai até o final da forma que o Pai montou. Então destaque isso para o seu aluno. Verdade aplicada.
Ser obediente é condição para prosseguir no processo de aperfeiçoamento cristão, até chegar a um nível de semelhança de Cristo, estabelecido pela vontade de Deus. Ou seja, é uma condição para que a gente se torne um cristão perfeito, para que a gente se torne um cristão que esteja na posição que Deus quer para nos buscar quando o arrebatamento vier. Nós precisamos ser um crente obediente, um cristão obediente. Então isso é condicional. Se eu sou um cristão, faço tudo certinho, mas não gosto de obedecer, ou não obedeço com a submissão, sou reclamão, murmurante, eu não chego na posição de aperfeiçoamento que Deus espera que o cristão chegue. Então obediência é fundamental para que a gente seja cristão, e cristão de forma correta, para que sejamos arrebatados por Cristo na cruz, quando ele vier buscar a sua igreja. Então destaque isso para o seu aluno, que nós precisamos até o final ser obediente. E aí ele traz como texto de referência Romanos capítulo 13, 1 e 2 e Hebreus 13, né? Romanos capítulo 13, 1 e 2 vai dizer que estejamos sujeitos a todas as potestades superiores, porque não há nenhuma potestade que não foi ordenada por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste ao próprio Deus, e trarão condenação sobre si mesmo. Então a gente precisa destacar para o nosso aluno isso aqui, porque a gente precisa entender que quando você desobedece a uma autoridade terrena, você automaticamente está desobedecendo a Deus, e por causa disso você vai trazer consequências para si mesmo, e consequências de condenação, virão consequências de juízo sobre a vida das pessoas que não obedecem, porque você não está somente desobedecendo ao seu pastor, ao seu pai, ao seu patrão, ao governo, a quem seja que esteja superior a você. Você está desobedecendo ao Pai Todo-Poderoso, que não tem o culpado por inocente, e na hora certa trará um juízo sobre a sua vida por causa da desobediência. Então destaque isso para o seu aluno. E Hebreus capítulo 13, que vai dizer que a gente deve obedecer nossos pastores, porque eles velam pela nossa alma, e eles um dia vão ter que dar conta de nós, para que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo, porque se eles forem dar nossa conta da nossa vida gemendo, aí a Bíblia diz que não vos seria útil. Não é útil para mim que o meu pastor chegue diante de Deus e chegue contando sobre a minha vida gemendo, né? Falando que eu fui uma má ovelha, que eu dei trabalho ao seu ministério, que eu trouxe problema para a sua igreja. Não vai ser útil para nós, porque isso vai trazer condenação. Então lembre-se disso, para que o seu pastor consiga chegar diante de Deus e trazer relatos com alegria da sua vida. Então esse texto é muito importante, meu. Aqui Paulo está sendo, aqui o escritor aos Hebreus, né? Porque ainda existe essa divergência de quem escreveu, mas muitos indicam como Paulo, mas não vamos entrar nesse mérito. Então vamos dizer que o escritor aos Hebreus, ele traz esse detalhe muito importante, que o nosso pastor precisa dar conta de nós com alegria, né? Eles vão dar conta do rebanho que Cristo deixou na sua mão em um dia ao Senhor. E aí eles vão falar de cada um. E é bom que ele chegue lá e fale com alegria sobre você, né? Porque se chegar lá gemendo, ele falando mal, dizendo que você foi uma ovelha desobediente, a Bíblia diz que isso não nos seria útil. Então é fundamental destacarmos isso para o nosso aluno, que a obediência é necessária sim, para que a gente possa ter uma vida mais sossegada e não trazer condenação sobre nós, porque os desobedientes sempre são prejudicados. Haja visto, né, um exemplo rápido aqui, o rei Saul, né? Você vê o que aconteceu com ele por causa da desobediência. O seu reinado, todas as bênçãos, toda a unção, tudo que Deus tinha dado na mão dele, ele perdeu porque ele não foi obediente ao Samuel, que era como se fosse o pastor dele, era o que guiava ele. O profeta Samuel era o responsável pela liderança espiritual do rei, por liderar Saul. Então
Samuel trazia as ordens de Deus para que Saul cumprisse, e Saul não cumpria na risca. Por isso eu falei lá no início, tem que cumprir completo. Por isso Paulo destaca que Jesus morreu em morte de cruz. Aí você vê Saul querendo obedecer e dando jeitinho, adaptando para ele. Falou, mata todo mundo. Ah não, guardei o rei, guardei as ovelhas, guardei um pouquinho. Então você vê que ele não cumpria a ordem na risca. Por quê? Porque Saul não tinha submissão. Ele cumpria por obrigação aquilo que Samuel estava falando, mas não fazia de boa vontade, de obediência, de coração, não fazia com interesse, com voluntariedade. Por isso ele tentava sempre arrumar um pouquinho para ele. E aquilo ali trouxe o quê? Condenação para ele, porque Deus foi e arrancou o reino dele justamente pelas desobediências. E ele não se arrependia, ele desobedeceu 2 vezes com relação ao sacrifício, falou, espera 7 dias, ele não esperou o tempo aprazado, fez o sacrifício, já cometeu um erro ali. Depois ele fez essa segunda opção, foi quando Deus mandou ele ir para a guerra, matar os amalequitas, ele segurou, salvou o rei e as coisas melhores que ele achou. E aí já foi o segundo erro. Então, ele não se arrepende, ele comete várias vezes, ele fazia isso direto, ele obedecia, mas não era obediência completa, não era uma obediência submissa, uma obediência com amor, ele não fazia as coisas completas, e por causa disso, trouxe condenação sobre a sua vida. Então, destaque isso para o seu aluno aí, para que a gente possa entender como é importante a obediência, para que possamos ser abençoados e termos uma vida cristã com Deus até o final. Destaque para o seu aluno agora o capítulo 1, a introdução, né? Ser obediente faz parte do estilo de vida, mais uma vez falando sobre vida, sobre continuidade, e é requerido isso de todo discípulo cristão. Isso é um princípio bíblico e nosso maior exemplo é o próprio Senhor Jesus, que ele foi obediente até a morte e morte de cruz, como nós já falamos. Capítulo 1, obedecer é melhor do que sacrificar, né? A gente vai ver que obedecer é uma palavra que significa submissão, obediência, complacência. Isso é obediência literal. Isso se refere tanto a uma voz terrena quanto à voz do Senhor. Já primeiro destaque que nós precisamos aqui, obedecer é melhor do que sacrificar. Mas aquele exemplo do próprio Saul. A obediência é tanto a voz do homem, da sua autoridade terrena, quanto a voz de Deus. Não é isso? Quem passava o recado para Saul era Samuel, uma voz terrena, mas era a voz de Deus. Então ele tinha que obedecer porque era seu líder terreno e era mandamento do Senhor. Então a obediência, ela se vale nesses 2 aspectos. Eu obedeço a Deus e obedeço ao terreno, às minhas lideranças na terra. Não dá para dividir uma da outra. Porque tem gente que diz assim, não, eu sou obediente a Deus, eu obedeço a tudo, mas o meu pastor algumas coisas. Ah não, eu obedeço ao pastor a tudo, mas a Deus algumas coisas. Então uma coisa é vinculada à outra. Ou você é obediente completo ou não é. Ou você obedece a Deus e aos homens, as autoridades que são sobre você, ou não obedece. Não dá para ficar tentando arrumar. Então a obediência tem que ser tanto a nível terreno quanto a nível espiritual, que é o nosso Deus. Aí ele vem dizendo que obedecer é sujeitar-se à vontade, estar sob autoridade, estar sujeito, seguir instruções e agir de acordo com normas, né? É sujeitar-se à vontade da liderança, meu. E aqui que é interessante, porque nem sempre a vontade da liderança vai ser a sua vontade, mas como você está submisso a ela, como você está debaixo daquela direção, você se submete, mesmo que você não concorde. É isso aí que temos que passar para os nossos alunos. A obediência é se sujeitar à vontade da liderança. Sabe o que acontece, meu? Muitas das vezes, aqui vale um parêntese para os seus alunos, muitas das vezes nós temos dificuldade de entender por que o líder está falando aquela coisa. Mas só que o líder, né, ele tem acesso a informações que você, liderado, não tem. Então, muitas das vezes, o nosso líder, o nosso pastor, o nosso presidente do campo,
ele pede para fazer algumas coisas, ele manda algumas coisas para serem feitas e você não sabe o porquê ele está fazendo isso. Aí muitas das vezes a pessoa não entende, não quer obedecer. Mas aqui é claro dizendo, sujeite-se à vontade. Então muitas das vezes a vontade da sua liderança não vai ser, às vezes não vai fazer sentido para você. Mas como obediente, você obedece mesmo sem entender. Esse é um princípio fundamental até mesmo no nosso relacionamento com Deus. Porque Deus, ele sabe muito mais do que nós. Ele vê depois da curva, ele vê no escuro, ele vê o futuro, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onisciente. Então o que acontece? Ele sabe de coisas que nós não sabemos. Então muitas das vezes o Senhor nos diz um não, nos manda fazer alguma coisa e a gente não entende. Por quê? A nossa visão é limitada. Então a gente precisa se submeter à vontade, mesmo se muitas das vezes sem entender a vontade da liderança. Mas obedeça, que lá na frente vai trazer fruto, mesmo que você não entenda nada agora. Mas se está falando para fazer, faça, né? Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Esse é o nosso tópico. E aí quando a gente vai para o capítulo 1.1, né? Primeiro tópico dentro desse capítulo, ele vai falar, obediência é um princípio. Obediência a Deus significa obediência às sagradas escrituras, ou seja, aos seus ensinamentos. A gente precisa entender que da obediência é que vem as bênçãos, é que vem ser bem sucedido, né? É dali que vem as recompensas, é da obediência. Primeiro você obedece para depois ser recompensado. A obediência é um princípio que nós vemos na vida de Cristo. Veja que depois que Cristo passou sobre tudo isso, até a morte de cruz, aí depois é que vem o texto dizendo que ele recebeu um nome acima de todo nome, e é que esse nome todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que ele recebeu todo o poder, ele é o poder, ele é todo digno de toda honra, toda glória, todo poder, ele é Deus exaltado, ele é a força, ele é a honra, porque é recompensa da missão que ele teve, da obediência que ele teve. Então, tudo isso vem como recompensa. Então, se você quer ser bem-sucedido, você quer morar no céu, você quer viver com Deus, andar com Deus, seja obediente à palavra de Deus, né? Não tente adaptar, não tente dar jeitinho, não tente arrumar para a sua vontade, seja obediente a ela na íntegra, para que você receba as bênçãos da recompensa, que é a nossa maior recompensa, é ir morar no céu. Então, para ir morar no céu, diga para o seu aluno, destaque para ele, precisa ser obediente até a morte. Amém? Então, destaque isso para o seu aluno. E aí a gente vai avançando e a gente vai ver que a obediência não é só mostrada, né, na presença da autoridade superior, mas também na sua ausência ou à distância, o que denota consciência e responsabilidade. Olha só que coisa interessante. Primeiro a gente aprende o princípio da obediência. Jesus, ele obedeceu, ele é a causa da nossa salvação, porque ele obedeceu e serviu de exemplo. Então todos que obedecem a Jesus têm direito à salvação, porque estão seguindo um princípio de obediência, assim como Jesus seguiu o princípio de obediência ao seu Pai. Então a gente entende que porque Jesus obedeceu, a gente também precisa obedecer, porque ele é o nosso mestre, é o nosso exemplo. Mas aqui há um destaque muito interessante, porque está falando conosco, o nosso comentarista está dizendo que a obediência, e aqui é um princípio que precisa ser destacado para os nossos alunos, ela é feita não somente quando a autoridade está do lado, está próximo, mas ela é feita até mesmo na ausência da autoridade. E é isso que a gente precisa entender. Eu não posso ser obediente à palavra do Senhor só quando eu estou na igreja, só quando eu estou na escola bíblica dominical, porque o meu pastor está lá vendo. Eu preciso ser obediente principalmente quando o meu pastor não está, quando eu não estou vendo ele, quando não tem ninguém me tomando conta.
Aí é que a gente vai ver se você é obediente ou não. Se você tem consciência de obediência, se você tem consciência de responsabilidade, é quando você obedece sem estar sendo tomado conta, sem ter ninguém vendo. Isso é que é interessante, é quando o filho obedece ao pai sem o pai estar, é quando você obedece seu pastor sem estar com ele próximo. Por quê? Porque a gente obedece a Deus e Deus está em todos os lugares, vendo tudo a todo momento. Então, se o meu princípio é obediência a Deus, eu sei que Deus está sempre me vendo. Então, eu preciso obedecer, porque Deus está sempre me vendo a minha obediência para fazer as coisas que Ele está mandando. Então, eu preciso ser obediente, mesmo que minhas autoridades terrenas não estejam, porque eu sei que a autoridade máxima no céu, que é o Senhor, ela sempre está me vendo. Então, esse é um princípio fundamental. Não seja obediente só quando alguém te vê, seja obediente sempre, porque Deus te vê sempre. Então, destaque isso para o seu aluno. A obediência é uma reação humana agradável a Deus, mas a desobediência desagrada a Deus e gera consequências. Então, destaque isso para o seu aluno. O capítulo 1.2, segundo tópico, vai dizer que a obediência é um plantio, né? Isso é muito interessante. Muitas pessoas não querem obedecer a quem está acima dele, mas quer que quem está abaixo dele obedeça. E isso não vai acontecer, porque se você não planta obediência, não vai receber obediência. A nossa vida é um plantio, é uma sequência. Então a gente vê que se a gente planta desobediência, como a gente vai esperar receber obediência, né? Então, como é que você vai cobrar dos seus liderados uma obediência a alguma coisa, se você também não faz, meu irmão? Se você não obedece quem está falando para você fazer, olha que coisa. Então a gente tem que ter em mente que obediência é uma sequência. Se você for um filho desobediente, consequentemente seus filhos serão filhos desobedientes a você também, porque isso tudo fica plantado no mundo espiritual e a colheita vem. Então a gente precisa entender que a obediência não é uma coisa só para nós, só para o momento, aquilo para o futuro também. Hoje você é liderado, amanhã você pode liderar um departamento, e aí você vai querer que a pessoa te obedeça, e muitas das vezes as pessoas não vão te obedecer, você não entende por quê, mas é simplesmente uma legalidade espiritual que você deixou aberta, que está sendo cobrada agora no seu ministério. Então talvez quando você era trabalhador, quando você era obreiro, quando você era algum cargo, você não era obediente, não fazia as coisas da obediência por amor, aí agora você é pastor, você é líder de departamento e você sente que as pessoas têm dificuldade de te obedecer, você não consegue ter o respeito e a obediência das pessoas, é a consequência lá de trás. Então comece a observar os nossos comportamentos desde agora, porque você não sabe o que vem depois, e amanhã você pode ser um líder e sentir na pele o que é ter pessoas que não gostam de obedecer a sua liderança. Isso é muito ruim, atrapalha muito a caminhada quando você está envolvido com pessoas desobedientes. Isso atrapalha muito a nossa caminhada. Então, destaque isso para o seu aluno. Capítulo 1.3. A obediência é uma porta aberta. A obediência abre portas que jamais esperávamos. O princípio da obediência abre portas para ser usado por Deus, abre portas para o mundo natural e abre portas para a salvação eterna. Olha que coisa interessante. Quem abre porta é a obediência. Quem traz honra é a honra. Quem traz obediência recebe obediência. Então aqui o nosso comentarista ele está falando, claro, se o seu pastor vê que você é uma pessoa obediente, que você cumpre os horários, que você cumpre aquilo que ele pede, consequentemente, numa hora que ele for escolher para alguém fazer alguma coisa, ele vai lembrar da pessoa que não dá trabalho, que é a pessoa que ajuda, não é assim? Nosso pastor presidente, ele vai abrir uma congregação nova, qual o critério que ele vai usar para escolher alguém para ser dirigente dessa congregação nova?
Com certeza, um dos primeiros critérios que ele vai olhar é se a pessoa é obediente a ele, ao pastor que está dirigindo ele, se a pessoa faz o que o pastor pede, porque se ele observar isso, aquilo vai abrir uma porta e vai dizer, agora eu vou te colocar lá, mas eu por quê? Não, eu tenho observado a sua conduta, eu vejo que você é obediente, não. Então receba essa porta aberta aí. E o texto que ele traz aqui é muito interessante, é um texto que Jesus fala lá em Apocalipse para a igreja de Filadélfia, e vai dizer assim, olha, eu pus uma porta aberta diante de ti, porque tendo pouca força, vocês guardaram os meus mandamentos, e não negaste o meu nome, foram obedientes mesmo na dificuldade, mesmo na perseguição, mesmo na luta, mesmo gerando morte àquelas pessoas que eram obedientes. O Senhor viu, observou esse comportamento dos crentes da igreja de Filadélfia e olha a recompensa deles. Receberam uma porta aberta para quê? Para salvação. Dali eles foram caminhados para o céu, eles receberam a salvação, eles eram obedientes a Cristo num ambiente totalmente hostil para as pessoas que obedeciam a Cristo, e muitas pessoas negavam, largaram, mas esses crentes de Filadélfia se mantiveram fiéis, não negaram a palavra, guardaram a palavra e não negaram o nome de Cristo. O que aconteceu? O Senhor botou uma porta aberta para ele. Esse é um princípio que serve para nós. Seja obediente ao seu pastor, seja obediente aos seus pais, seja obediente ao seu patrão, seja obediente a tudo que vem a você, porque Deus que está no céu, Ele te recompensa com portas abertas. Se a gente for ver lá em Deuteronômio, né, o capítulo 28, né, onde vai falar sobre as bênçãos e as maldições, as bênçãos vêm segundo o quê? Se atentamente obedecerem as minhas leis. Se atentamente obedecer, meu irmão, tá? As bênçãos que estão relatadas ali é segundo a obediência. E é isso que Filadélfia recebeu aqui, uma porta aberta de bênção, de recompensa, conforme a obediência deles, porque não foi fácil para eles obedecer, não. Não foi fácil para eles guardar o mandamento, o nome do Senhor, naquele ambiente de perseguição hostil que eles viviam. Mas eles foram fiéis, mesmo com pouca força, e Jesus percebeu e recompensou ele. Então nós precisamos obedecer, mesmo que doa, mesmo que muitas das vezes você não concorde, você não entenda, obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. Faça o que o seu dirigente pede, faz o que o seu pai pede. Seja obediente, que vai ser somente bênção para a sua vida. Você vai ter recompensas, mesmo que não chegue na hora, mesmo que não seja no momento, mas lá na frente, muitas das vezes você nem lembra, alguém vai dizer, não, eu te observei, vi que você era obediente lá na gestão do pastor, lá na situação do pastor tal, lá da sua congregação, eu quero você na minha liderança aqui no meu ministério. Você muitas das vezes nem imaginava e recebe aquela recompensa ali por ser obediente, mesmo que aquilo te gerou problema, mesmo que aquilo te fez ter sacrifício para obedecer, mas a recompensa sempre vem. E para quem não obedece, o juízo também sempre chega, porque se você for lá em Deuteronômio também, do versículo 15 em diante, você vai ver quanto tem mais de maldição para os desobedientes, é mais do que bênção para os obedientes. Então, o problema dos desobedientes é gravíssimo. Se você for lá ver, é muito mais maldições do que bênção. Então, a gente percebe que a desobediência também abre portas, mas para juízo e para condenação, que a pessoa não vai conseguir suportar, né? E qual é a condenação para quem não obedece a palavra e ao Senhor? É a segunda morte, ir para o inferno, na eternidade longe do Senhor. Não há nenhum tipo de punição pior para que o homem receba do que ir para o inferno mesmo. Então é consequência de quê? Da desobediência. Então destaque isso para o seu aluno aí e vamos avançando. Agora é o capítulo 2. Quem resiste à autoridade, resiste a Deus. Nós já falamos sobre isso. Deus, Ele que determinou as autoridades. Quem resiste a Ele, resiste às suas ordenanças. Está lá no texto áureo de Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2, que nós lemos no texto áureo.
Então, não há ordenança que não foi mandada por Deus. Quem resiste à ordenança das autoridades, resiste a Deus e traz condenação para a sua própria vida. Então, destaque isso para o seu aluno. Não existe organização sem autoridade. O princípio da autoridade estabelece a ordem de Deus. Então, entenda que em qualquer ambiente que você viva, seja dentro de casa, seja na igreja, seja no clube, seja na sua igreja, no seu trabalho, na sua escola, todos os lugares que a gente vive, existe alguém para organizar, para autoridade ali, senão vira uma bagunça. Imagina viver num lugar que ninguém manda. Cada um faz o que quer, cada um faz da forma que achar melhor. Imagina a bagunça que não vai ser. Se não houver uma organização, se não houver um limite, se não houver uma autoridade ali, alguém que freia aquela situação, que oriente, vira uma bagunça. Por isso ele está dizendo, não existe organização sem autoridade. Então destaque isso para o seu aluno. Talvez a pessoa esteja vivendo problema, é porque não organiza com autoridade. Dentro de casa, ó, que o filho pode ir até aqui, é até aqui que vocês vão, daqui para cá não dá mais, é eu que mando, eu que sou o organizador, sou o cabeça, vocês vão seguir isso aqui. Alguém tem que botar determinações, mesmo. Alguém tem que dar limite, alguém tem que falar, ó, aqui a gente abre a casa às 6 da manhã, fecha às 8, aqui a gente almoça a tal horário, aqui a gente janta a tal horário, porque senão, meu irmão, vira uma bagunça, imagina. Não se consegue conviver sem nenhum tipo de autoridade, nenhum tipo de organização. Então destaque isso para o seu aluno. E aí ele vai destacar o quê? Capítulo 2.1 é o textuário, onde ele vai nos ensinar que nós devemos orar por todos que exercem a autoridade. Por quê? Porque a gente está entendendo que essas autoridades são enviadas por Deus. Então, quando a gente ora por essas pessoas, a gente está orando para que Deus que enviou abençoe, para que eles consigam fazer uma boa liderança, para que a gente não sofra. Porque quando a gente tem autoridades que fazem conforme Deus manda, a gente tem uma vida mais mansa, uma vida mais sossegada. Então vale a pena orar pelas autoridades, para que eles não tomem decisões que vá contra nós, decisões que são contra Deus. Então a gente precisa orar, faz parte. Admoeste, pois, antes de tudo, que se façam depreações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência. Então, meu irmão, destaque isso para o seu aluno. Olha o que ele está dizendo aqui: oração, intercessão e ações de graça. Ele está dizendo que você deve agradecer pelo seu patrão, pelo seu prefeito, pelo seu governador, pelo seu presidente. Tem que dar ação de graça, orar por eles, para que Deus abençoe, para que eles tenham sabedoria na condução, para que eles tenham sabedoria na forma de agir. Olha que coisa, às vezes a pessoa vai e fica maldizendo o pastor, fica maldizendo o seu patrão, fica maldizendo o seu prefeito, seu governador, seu presidente. Meu irmão, lembra que eu falei? Você talvez não concorde com as coisas que eles fazem, mas eles são a liderança e estão mandando você fazer coisas que não vão contra a palavra do Senhor. Então você tem que obedecer sem reclamar. Quando você começa a reclamar, murmurar, depreciar o seu patrão, o seu liderado, você está indo contra essa ordenança bíblica aqui que Paulo está trazendo, dizendo que nós devemos, antes de tudo, depreações, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, em destaque. Então você deve orar, você deve abençoar esses que chegaram ao poder. Ah, mas não era para... Meu irmão, se ele chegou ali, foi roubado, não foi roubado, foi na corrupção, não foi na corrupção, não interessa. Se eles estão lá, chegou lá e Deus permitiu, meu irmão. Entendeu? Então não adianta mais reclamar. A função agora bíblica, que nós obedecemos a Deus com prazer, com as emoções, somos submissos ao Senhor, a Bíblia diz para a gente orar por Ele. Então entenda isso.
Vá, mas meu patrão não presta, meu patrão é isso, é aquilo, mas é o seu patrão, você trabalha aí, abençoe ele, meu. Ore por ele, para que Deus converta ele, para que Deus abençoe ele, para que Deus dê visão a ele, para que ele não faça as coisas erradas. Olha que diferença. Agora você vai lá, trabalha, você obedece e vem reclamando, vem murmurando, vem falando mal do seu patrão, você não está cumprindo o que ele está mandando aqui, porque ele está mandando dar ações de graça pelo seu patrão, pelo seu líder, pelo seu prefeito, pelo presidente, pelos aqueles que estão em eminência. Olha que coisa. Então preste atenção na sua conduta, meu. Como você está vivendo, destaque isso para o seu aluno, porque faz parte, né, orar pelos nossos na nossa liderança, oferecer ações de graça, agradecer a Deus pela vida deles. Então destaque isso para o seu aluno. Nós precisamos orar e não ficar maldizendo e reclamando e falando mal das nossas autoridades, porque isso aí vai trazer prejuízos para a nossa vida, não é para eles não. E eles estão fazendo a função deles lá que Deus mandou. Se eles estão fazendo errado, Deus vai cobrar lá. Mas a sua função, que a Bíblia está dizendo, é orar e interceder por eles. Então, destaque isso para o seu aluno. Aqui, a Bíblia vai dizer, honra gera honra. A Bíblia diz o quê? Para a gente honrar, ó. Ame a fraternidade, está lá em Pedro isso. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao rei. Honrai o rei, meu. O rei é uma pessoa na terra. Não, eu amo a Deus, eu honro a Deus, o homem eu não quero saber. Isso não existe. Aí é contra a palavra do Senhor, não é só lá em Romanos que fala, não. Lá em 1 Pedro também está dizendo, honra ao rei, ama a fraternidade, honra a todos, né? Então, sujeitai-vos a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei, quer como superior, quer aos governadores. Olha aí, por amor a Deus, né? Eu vou me sujeitar a toda autoridade, que eu amo ao Senhor, eu tenho prazer em obedecer os seus mandamentos. Tá vendo lá, Salmo vai dizer, aquele que quer, hoje, lá vai dizer para a gente meditar na palavra do Senhor e ter prazer na lei de Deus, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de manhã até o sol se pôr, não é isso? Então, prazer na lei do Senhor é cumprir a lei com prazer, com alegria. Por quê? Por amor a Deus. Eu cumpro a lei, eu tenho prazer em cumprir o que o Senhor, meu Deus, me manda. E Ele manda honrar a liderança, Ele manda orar pela liderança, seja em qual nível for, espiritual, material, terreno, em qual nível for. É sua liderança, está sobre você, tem superioridade sobre você, tem hierarquia acima de você. Ore por ela, jejue por ela, abençoe ela, faça ação de graças por ela, por amor ao Senhor, e Deus vai te recompensar para a honra e glória do nome dele. Destaque isso para o seu aluno. Aí ele ainda faz um destaque aqui, esse destaque é interessante. Só quando o Estado ou as autoridades exigem algo contrário à palavra de Deus, o cristão deve obedecer a Deus mais do que os homens. Aqui é interessante. Nós já falamos, se o seu liderado não manda você fazer, se o seu líder não manda você fazer nada que é contra a palavra do Senhor, você precisa obedecer mesmo que você não entenda, mesmo que você não concorde, né? Então, o governo inventou um novo imposto. Aí você diz, poxa, é errado, já temos imposto demais. Tudo bem, mas a Bíblia diz para a gente pagar os impostos. Se eles inventaram mais um imposto, nós temos que pagar, pedir a Deus condições para pagar e continuar orando pelo governador, pelo prefeito, porque o que ele está mandando é um imposto para que tem que ser feito. Agora, se o governo inventa que você não pode, que você tem que negar o nome de Jesus, que é o que vai acontecer no final, na época do anticristo, no governo pós-arrebatamento. Nós acreditamos que não vamos passar pela grande tribulação e seremos arrebatados antes. E a Bíblia diz que durante o governo do anticristo, que é os 7 anos da tribulação e depois da grande tribulação ali junto, aí você vê lá escrito que ele vai obrigar
ele não vai deixar a pessoa confessar Jesus, ele vai obrigar a pessoa a colocar a marca da besta. Isso são coisas que são contra a palavra. Então a pessoa não pode obedecer, não pode estar nessa situação, porque isso vai contra a palavra do Senhor. Então quando eles inventam alguma coisa que é contra a Bíblia, aí você não vai cumprir, é claro, porque a Bíblia é nosso principal, o nosso Deus é a nossa autoridade máxima. Então quem faz alguma coisa que vai contra a palavra do Senhor, o cristão obedece à palavra. Ela é a constituição máxima, magna da nossa vida, é a palavra do Senhor. Então destaque isso para o seu aluno. Nós temos que obedecer, mesmo que a gente não concorde, obedecer de boa vontade, mas desde que não vá contra a palavra do Senhor. Então destaque isso para o seu aluno aí. Aí o capítulo 2.2, ele vai dizer: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Agora ele já vem especificamente sobre a liderança espiritual, sobre os nossos pastores. E aí a gente cai lá naquele texto de Hebreus capítulo 13, onde ele vai falar para que a gente obedeça ao nosso pastor, para que quando eles forem dar conta de nós, eles dê conta com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então destaque, e aí agora a gente já vai entrar especificamente sobre os nossos pastores. Obedecer ao pastor é mandamento bíblico, e isso não deve ser contestado, porque eles velam pelas nossas almas e hão de dar conta dela. As lideranças espirituais são dadas por Deus, então não despreze e não as enfrente. Se não for desvio de conduta, obedeça em tudo e seja bem sucedido, porque Jesus deu o exemplo, foi obediente ao Pai até a morte. E mais uma vez ele destaca: se o seu pastor não está fazendo nada que vá contra a palavra, e ele não está mandando você fazer alguma coisa que é contra a palavra do Senhor, obedeça e obedeça com prazer, se sujeite às potestades, às lideranças, não as enfrente, não despreze, porque o prejuízo vai ser sempre seu. Obedeça com carinho, com prazer, não obedeça por obrigação e saia murmurando, porque você precisa ser obediente e submisso. Então quando você obedece, mas depois ficar reclamando, dizendo que o pastor fez errado, e não sei quem, que obedeceu só porque é obrigação, e não sei o que lá, você não está sendo submisso, você não está obedecendo com o seu coração, com as suas emoções, e isso vai trazer prejuízo para você, porque quem é rebelde à liderança, ele vai dizer que é como se fosse pecado de feitiçaria. Ele iguala o feiticeiro que está se dobrando ao diabo aos rebeldes, meu irmão. Olha que coisa. Então destaque isso para o seu aluno. A Bíblia iguala e diz que o pecado de rebeldia, o que é rebeldia? É ir contra. Viu lá Coré, Datã e Abirão contra Moisés? Lembra? Eles se levantaram de tal forma que juntou uma multidão com eles, meu. Rebelião à liderança que Deus tinha levantado. Moisés estava fazendo tudo conforme a palavra do Senhor, e eles se levantaram e disseram que iriam ser líder também. Inveja. Se rebelaram, foram contra a liderança. Eles não só não queriam obedecer a Moisés, como queriam depor Moisés do posto de líder e assumir a liderança a eles. Olha que coisa, queria dar um golpe de estado ali em Moisés, no líder. Então eles não só não se contentaram em não obedecer, mas quiseram também ser no lugar de Moisés que Deus tinha levantado. Isso é rebelião. A Bíblia diz que o pecado de rebelião é igual ao pecado de feitiçaria. O que aconteceu? Deus consumiu eles todos, os rebeldes. Então não procure não estar na congregação de Corá, Datã e Abirão. Entenda aí, destaque para o seu aluno, senão é prejuízo só para você. Na hora certa, o Senhor mesmo faz justiça, abriu a terra, consumiu ele, e Moisés ficou na boa. Moisés nem precisou fazer nada. Deus resiste ao soberbo, ele queima, ele traz juízo sobre os rebeldes. Então a gente precisa obedecer a nossa liderança em tudo, e com prazer, com submissão, sem ficar de murmuração, sem ficar reclamando, porque Deus ele vê tudo isso
e na hora certa ele cobra mesmo, ele traz juízo. E aí não vos seria útil. É isso que a palavra está no seu. Quando ele for dar conta lá, ele vai dizer: olha, era uma ovelha rebelde, me atrapalhou muito a obra. Lembra que Paulo fala lá sobre Alexandre Latroeiro, lá no final, na sua caminhada, ele fala: Timóteo, fique atento com ele, que ele me trouxe muito problema, muito prejuízo, mas eu já entreguei ele na mão de Satanás para ele aprender, para ele receber a recompensa. Já está na mão de Deus, Deus traz a recompensa dele. Por quê? Porque era rebelde, meu. Então destaque isso para o seu aluno. Ele vai dizer: ó, fique atento, que ele resistiu muito à minha palavra, trouxe muitos problemas aqui para nosso ministério. E aí quando vai dar conta, vai falar isso aí, vai ser útil para a pessoa? Não, só trouxe prejuízo para a vida dele. E aí a gente precisa passar isso para os nossos alunos também. Destaque isso aí para os seus alunos, que a gente precisa obedecer a nossa liderança sempre. E aí no capítulo 2.3, obedecer a vossos pais, pois isto é justo. Paulo recomenda aos filhos que obedeçam aos pais no Senhor, porque isso é justo, é um mandamento com promessa. Agora ele já sai do obedecer aos pastores, sujeitar o pastor, mas agora ele está falando sobre obediência aos pais. E obedecer aos pais, mesmo, é independente da sua idade. Você precisa ter a reverência e entender que pai, ele é sempre pai. Enquanto ele está vivo, ele é seu pai, ele é sua mãe. Então obedeça, mesmo que você não goste, mesmo que você não entenda. Obedeça, que aquilo vai ser bênção para a sua vida. Então não fique se rebelando contra seus pais. Não fique tentando desobedecer, dando jeito, reclamando, murmurando contra seus pais. Seja você da idade que for. Aqui ele está falando para nós: honrar os pais é um mandamento com promessa, e honrar é obedecer, né? Então você quer ter filhos obedientes, seja obediente aos seus pais. Como nós vimos lá, a obediência é um princípio, é um plantio, né? Então destaque isso: obedecer aos pais faz parte, é mandamento, traz bênção. Quando você honra seus pais na velhice, seus filhos vão honrar você na velhice também, né? A palavra de Deus nos ensina que o filho sábio ouve a correção do pai, e que o filho sábio alegra seu pai. A obediência anda lado a lado com a honra e o respeito. Então, se você quer ser honrado, você quer ser respeitado, olha aí, obedeça pastor, obedeça as autoridades, obedeça seus pais. Isso vai ser um princípio de bênção para a sua vida. Então, destaque isso para o seu aluno aí. A gente fecha o capítulo 2 com o princípio de que a autoridade estabelece, o princípio da autoridade estabelece a ordem de Deus. Não existe organização sem autoridade. Então destaque isso para os seus alunos aí, para a honra e glória do Senhor. E a gente vai agora para o capítulo 3, finalizando a nossa lição, onde ele vai falar sobre obediência e submissão. Justamente essas duas vertentes que parecem ser sinônimos, que parecem ser iguais, mas que há princípios diferentes, que uma se funde com a outra para melhor aproveitamento, para melhor resultado. Então nós vamos ver, o próprio nosso comentarista, ele vai dizer: obediência é o intelecto, vem do intelecto, e submissão vem do coração, né? Como eu já tinha comentado lá no início, agora o nosso comentarista traz aqui também. A obediência é simplesmente você ver a regra e obedecer. É a sua mente, é o seu raciocínio lógico que está mandando fazer. Mas a submissão é você fazer aquilo com amor, com entendimento, e saber que aquilo faz parte e aquilo vai ser para o seu bem, né? Então entenda isso, faz parte. A obediência e a submissão, elas andam junto. A submissão, ela, apesar de ser um sinônimo da obediência, nós percebemos que a submissão tem um algo a mais. É aquilo, você fazer com alegria, você ter prazer em cumprir aquela lei, você fazer de bom grado, né? Você faz com amor, e muitas das vezes você faz até mais do que é pedido, né? Então por isso que Jesus falou assim: se o seu inimigo te mandar andar
1 milha, ande 2, porque você vai estar obedecendo ao que eu estou ensinando. Né? O inimigo, ele tinha autoridade, na verdade era o romano, era o Império Romano que eles tinham como inimigo, que era um povo estrangeiro que dominava ele. Está falando, se ele mandar faz 2, faz com amor, faz com boa vontade, faz com submissão, que assim você vai desmanchar esse estigma, esse ódio que tem entre os inimigos. Você quebra no amor, quebra com boa vontade. Se ele manda caminhar 1, caminha 2, porque você é submisso, você obedece com prazer, porque você sabe que você não está obedecendo para agradar homens, mas você está obedecendo para agradar o Pai que está nos céus. Então, quando a sua mente, o seu intelecto, suas emoções estão ligadas ao Pai, você sabe que a obediência aqui reverbera lá no céu. Então você está obedecendo lá e você faz de boa vontade. Então destaque isso para o seu aluno. E aí ele vai falar, capítulo 3.1, obediência sem submissão esconde interesse pessoal. A obediência que não é do coração já elimina automaticamente a submissão. Então aqui a gente está vendo, olha só o que acontece, quando a gente obedece sem a submissão, vai gerar problemas. Você vai obedecer, mas você vai fazer com amargura, você vai fazer com murmuração, você vai fazer resmungando, você vai fazer por conveniência, né? Então isso é muito triste, é uma obediência que não vai ser de bênção para a sua vida. Olha que coisa interessante, destaque isso para o seu aluno. Não é só obedecer, mas é a forma que você está obedecendo, sabe? Só não adianta ser só eficiente, precisa ser eficaz, né? Isso anda junto. Não adianta só obedecer reclamando, amargurado, murmurando, fazendo de má vontade, né? De qualquer jeito, não, só para fazer isso aí, não vai trazer bênção para a sua vida, porque Deus conhece o teu coração aí, meu irmão. Deus conhece o nosso pensamento. Lembra, você está obedecendo o mandamento que está no Pai. Obedecer porque vem do Senhor a ordem para obedecer. E Ele também vem a recompensa. E Ele vê se você está obedecendo de boa vontade ou não. Então nós temos que ter muito cuidado na hora de obedecer as leis, os mandamentos das nossas lideranças, dos nossos pais. Ah não, eu vou obedecer só porque ele disse que tem que ir para ganhar alguma coisa, né? Eu vou obedecer só por causa disso, só por causa daquilo. Não, você tem que obedecer naturalmente, com boa vontade, porque quando você obedece com boa vontade, você faz o a mais, você faz bem feito, você faz com mais legalidade e a recompensa chega com maior naturalidade para a sua vida. E aí, nesses casos, muitas pessoas obedecem porque correm risco de perder vantagem e benefício, ou serem excluídas do processo ou demitidas do que fazem. Olha que coisa interessante. Muitas das vezes as pessoas obedecem só por causa da conveniência e dos benefícios. Mas obedecer dessa forma é um fardo. Ninguém consegue viver assim. Aí o que acontece? Chega num determinado momento, você não consegue mais obedecer, você faz de qualquer maneira. Entenda isso, para que a gente tenha uma vida leve, uma vida sossegada, uma vida com tranquilidade, você tem que obedecer com amor, com boa vontade. Porque senão vira um fardo, vira um peso, você vai se arrastar a vida toda. Imagina você trabalhar numa empresa 30 anos, ali obrigado, né? Obedecendo por raiva, amargurado, obedecendo porque tem que fazer para você poder receber seu salário. Olha que vida, meu, olha que qualidade de vida é essa que a pessoa vai ter, sabe? Obedece porque é obrigado, senão ele vai me demitir, é justa causa. Olha, como é que você vai viver assim? Não dá. Você não vai ter paz, não vai ter sossego. Por isso que ele está falando, obedeça com submissão, com boa vontade, com amor no coração do que você está fazendo. Senão aquilo torna um peso, torna um fardo e ninguém consegue viver. É a mesma coisa no casamento. Se a esposa não entende que ela precisa ser submissa ao marido, que ela precisa ter a missão junto ali de considerar a família, de fazer a família viver feliz. Se aquela mulher tem um marido como um tirano, se ela tem um marido como
uma pessoa que só manda ali nela, se ela tem só vê ele como uma autoridade, só obedece porque é obrigado, imagina um ambiente dessa casa, como é que não vai ser. Mas quando a mulher reconhece a autoridade, se obedece naturalmente, se tem amor pela obediência, se faz com honra, aí, meu irmão, o clima é outro, o ambiente é outro, Deus abençoe, você vive uma vida muito melhor, entendendo que cada um tem a sua parte a cumprir. Submissão é um tijolinho que cada um coloca para o edifício crescer. Não é ser menor, não é ser abaixo, não é ser pior, não. Vocês estão correspondendo para uma coisa, para uma missão maior. Isso é o grande exemplo que a gente pode deixar para os nossos alunos. O piloto e o copiloto. O piloto é o cabeça, é ele que guia, mas se o piloto falhar, o copiloto consegue levar o avião até o final da missão, até o final da viagem. O copiloto ele está ali fazendo de boa vontade para que todos cheguem ao destino bem, inclusive ele e o piloto, né? Imagina se o copiloto fizer tudo de qualquer maneira, só porque o piloto está mandando, dá um comando errado ali, o avião tem problema, cai, não chega ninguém, inclusive ele, o murmurador, reclamador. Imagina isso, que ambiente vai ser? Então, quando eu entendo a minha função e a do outro, e eu tenho que cumprir aqui, ele vai cumprir lá, e juntos nós vamos chegar a um objetivo que é o final da viagem. Então, quando isso traz para um casamento, isso é muito importante. A esposa entende que ela tem uma função e o marido tem outra função. E quando os dois fazem essa função de boa vontade, com prazer, o que acontece? A casa chega ao final da viagem muito bem e com uma viagem tranquila. E também você chegar lá no ponto final, na turbulência, na confusão, você não consegue usufruir da viagem, da onde você chegar. Imagina, você chega depois de uma turbulência, depois de um avião passar um monte de problema, você fica com medo, você fica alterado a pressão. Quando você chega lá, que era para você usufruir da onde chegou, para viver um momento de férias, alguma coisa, você não consegue, porque está traumatizado, porque está assustado, porque passou por muitas coisas no caminho. Isso é viver num ambiente que se obedece sem a submissão, sem a boa vontade, só por interesse pessoal. Ah, não, vou obedecer só para ninguém falar nada, só para não ser mandado embora. Você passa aquele período todo tribulado, ruim, e quando você chega no final não consegue usufruir. Então, quando a gente obedece, a gente tem boa vontade, a gente faz por amor, aí você tem todo o processo num ambiente melhor para se viver, e você chega no final também para receber a recompensa. Não é lindo isso? Você passou todo o ambiente recebendo o cuidado de Deus, toda a sua trajetória, foi obediente, Deus esteve contigo, Deus te abençoou, e no final da sua vida você recebe a recompensa, que é morar no céu. Olha que coisa, você passou toda a trajetória com Deus cuidando de você, te abençoando, te alimentando, coisa linda. Você viveu ali uma vida plena, uma vida de abundância, com lutas sim, mas com Deus cuidando, Deus dando vitória, e no final você ainda recebe a recompensa de ir para o céu. Então vale a pena ser obediente, e ser obediente com boa vontade, com submissão, com amor, ter prazer na lei do Senhor, para que isso não seja um fardo. Aí ele ainda vem aqui finalizando, dizendo que quem obedece com boa vontade, com legitimidade, o que acontece? Ficam com a consciência tranquila do dever cumprido. A melhor sensação que se tem, é quando você cumpre o dever. Você chega com a missão cumprida e usufrui daquele resultado. Imagina a sensação do piloto e do copiloto. Pega um avião, um monte de gente dentro, sai de uma cidade, voa horas e horas, chega na outra ali sem problema, todo mundo vivo, tranquilo, avião inteiro, avião intacto, tudo certinho. Olha, o bem-estar que traz, poxa, meu trabalho valeu a pena, meu cuidado valeu a pena,
minha obediência aos regulamentos do avião, ao manual do avião, valeu a pena, cheguei bem, chegamos bem, está todo mundo aí usufruindo. Olha, essa sensação de dever cumprido, de consciência tranquila, de recompensa, é a melhor coisa que a gente pode viver. Então vale a pena ser obediente, sim, por mais que traga dificuldade, por mais que seja exigente, por mais que exija esforço, vale a pena para que você tenha, né, a recompensa. E aí aqui o nosso comentarista ainda traz um exemplo interessante, que é muito melhor muitas das vezes você trabalhar com alguém que não sabe, um aprendiz, um leigo naquela situação, do que trabalhar com pessoas que são profissionais, mas são rebeldes. Não obedecem ao que o líder fala, faz de obrigação, faz de qualquer maneira, ele sabe o que está fazendo, mas ele faz tão de má vontade que é pior do que uma pessoa que não sabe o que faz, mas que você orienta, você explica, aquela pessoa faz tintim por tintim do que você explicou. O resultado é melhor do que às vezes você trabalhar com alguém que você sabe que ela sabe o que tem que fazer, mas ela não faz de boa vontade aquilo que ela sabe que tem que fazer e dá mais problema, traz mais problema, você tem que ficar corrigindo, entende, meu? Olha que diferença, olha o que o nosso comentarista está falando. Às vezes é melhor você trabalhar com alguém que não sabe, você explica, olha, você pega aqui, pega ali, não tem vício. Às vezes a gente vê isso até em empresas. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, será que eles vão me dar a vaga? Porque eu não tenho experiência naquela área, eu nunca trabalhei com isso. Aí às vezes é justamente ele que é contratado ao invés de outra pessoa que às vezes tem 10, 20 anos. Aí você pergunta ao recrutador, por que você preferiu aquele que nunca trabalhou àquele que tem 20 anos de experiência? Aí a pessoa fala, porque o que tem 20 anos de experiência é cheio de vício, é cheio de macetinho, é cheio de gambiarra que ele cria com o tempo e acha que aquilo vai dar o mesmo resultado, e eu preciso de alguém que cumpra rigorosamente todos os aspectos. Então a pessoa está começando, ela tem medo, ela é insegura, então ela vai ler todos os passo a passo com medo de errar, com medo de fazer alguma coisa errada. Então ela vai fazer certinho, porque ela vai seguir todo o manual. E muitas das vezes o outro que já fez, que tem experiência, ele já tem vícios ali que a gente não consegue tirar, e aqueles vícios podem trazer problema em algum momento e muitas das vezes não vai ser bom para quem contratou. Então, às vezes é melhor você ter pessoas inexperientes que obedecem com boa vontade, com suas emoções, do que ter pessoas experientes que não gostam de obedecer ou que têm vício. Então, destaque isso para o seu aluno aí. Aí o capítulo 3.2, a gente já finalizando, ele vai dizer o quê? Submissão reconhece os que presidem e ajuda na missão. Olha aí, missão é um todo. Submissão são partes que se juntam para formar o todo. E aí quando você faz com submissão, né? Quando eu reconheço a autoridade dos que estão na minha frente, que são presidentes na minha vida, eu ajudo a eles fazendo a missão deles, entende? Então o que acontece? Isso gera fidelidade, gera lealdade, gera dedicação, gera cooperação. Olha como é que é. Quando eu obedeço com submissão, quando eu obedeço com as minhas emoções, eu vou fazer de tão boa vontade que eu vou ser fiel, vou cumprir o que eu falei, eu vou ser leal, vou ser dedicado, eu vou cooperar, né? Eu não vou ficar reclamando, que é justamente o contrário do que a gente falou aqui, a obediência sem submissão. A gente viu o que acontece, amargura, né? Reclamação, né? Só faz por conveniência. Mas quando eu sou submisso e reconheço a autoridade, olha o que acontece, eu ajudo na missão, né? Eu ajudo na condução. Imagina o nosso pastor, ele é responsável por conduzir um rebanho, 300, 400 ovelhas. E aí você está ali com uma das lideranças, ele te pediu para você fazer, ó, cuida daqueles 100 ali, né? Você ajuda
Aí quando o pastor vai chegar no final, aqueles 100 que você cuidou, já é menos peso para ele. Você já entrega para ele cuidadinho, ele só finaliza o caminho. Então você ajudou na missão que era do pastor chegar com aquelas 400 ovelhas no final. Mas você tratou de 100, ajudou ele na missão. Você fez uma missão submissa a ele. Você ajudou na missão principal, que era chegar aos 400 no final. Olha que coisa interessante. Então, quando eu reconheço, ele é meu pastor, ele tem autoridade, Deus colocou ele na minha frente. Se eu fizer a obediência a ele, Deus vai me abençoar também. Vai ser bom para nós dois, vai chegar todo mundo bem. Aí você reconhece aquela autoridade, você procura fazer da melhor maneira e as coisas acontecem. Você é leal, você é fiel, você coopera, você faz além do que pediu, você faz de boa vontade, as coisas andam melhor, todo mundo consegue chegar no final e você ajuda na condução da situação. Lembra lá quando Moisés, ele pega aquelas pessoas para ajudar, seguindo o conselho do seu sogro, ele pega aqueles 70 lá e distribui, a unção, o poder, a autoridade, e aquelas pessoas vão conduzindo ali, julgando, ajustando as pequenas coisas. Você tirou o peso do líder principal. Moisés conseguiu caminhar melhor, Moisés conseguiu ter uma vida mais plena com Deus para trazer as orientações para o povo. Todos foram abençoados, porque aí Moisés ele conseguiu gerar uma liderança com mais tranquilidade, tinha mais tempo para intimidade com Deus, tirou a sobrecarga do líder, o líder consegue liderar com mais paz. Se o líder lidera com paz, os liderados têm o quê? Paz também, vai todo mundo caminhando bem, mesmo. Então destaque isso para o seu aluno, pense nisso. Se o meu pastor, o meu líder, consegue exercer o seu ministério sossegado, de forma pacífica, eu que sou liderado dele, vou caminhar de forma pacífica e sossegada também. Agora, se a gente só traz problema, ele vai só arrochar, ele vai só exigir mais, vai viver, a gente vai passar uma vida mais difícil dentro daquele ambiente, porque ele vai cobrar mais. Agora, se você já é mais tranquilo, imagina uma empresa, se os funcionários chegam todos naturalmente no horário, o patrão não vai precisar colocar relógio de bater ponto, não vai precisar descontar de quem chega atrasado, não é isso? Porque naturalmente todo mundo chega na hora, então é menos um aperto que você vai ter, menos uma regra, menos uma coisa para cumprir. Então entenda isso, obedecer com amor, com prazer, com submissão, gera paz, gera tranquilidade, facilita para a liderança e facilita para os liderados também. Destaque isso para o seu aluno. E a gente finalizando, capítulo 3.3, a submissão firma a obediência. Normalmente, a submissão é marcada pela espontaneidade do submisso perante algo ou alguém, algo voluntário e que autentica e homologa a obediência. É isso que acontece. A submissão é marcada por boa vontade, por espontaneidade, por iniciativa, com situações que você quer abençoar, que você quer cuidar. Você não espera fazer só aquilo que é mandado, você se torna um servo melhor, você quer fazer, ter iniciativa, E aí aqui vale a pena até um pequeno exemplo que você pode destacar para o seu aluno aí também. Existia uma empresa e nessa empresa tinha um patrão e 2 funcionários, que estão nessa ilustração. E um funcionário tem 20 anos de casa e o outro funcionário tinha 2 meses de casa. E aí o patrão, ele vai e promove o funcionário de 2 meses de casa em detrimento do que tinha 20 anos de casa. E aí o que tinha 20 anos foi cobrar o patrão e falou: poxa, mas por que você promoveu o outro que mal chegou? Aí o patrão, ao invés de explicar, o patrão coloca uma situação para os dois na prática. O patrão fala assim para ele: faz o seguinte,
aqui embaixo da empresa, aqui do prédio, tem uma feira livre. Vai lá e me traz uma dúzia de laranja lima. Falou pro cara de 20 anos. Aí o cara de 20 anos foi, o funcionário de 20 anos desceu e falou assim: olha, chefe, tem lá a laranja lima, né? Ele foi na feira, voltou, tá aqui, ó, uma dúzia de laranja lima, custou R$10 e pronto. Aí ele falou a mesma coisa pro funcionário de 2 meses: desce lá e me traz uma dúzia de laranja lima. Aí o funcionário de 2 meses voltou, chegou pro patrão e disse: tá aqui, a uma dúzia de laranja lima. Mas eu vi lá também que ele tem laranja pera por R$7, ele tem laranja seleta por R$5, ele entrega em casa se o senhor quiser, o horário de atendimento é de tal e tal horário, as laranjas são melhores na terça e na quarta, porque é quando ele chega do CA, do abastecimento, o nome dele é tal, e se o senhor quiser com antecedência ele faz o suco, ele traz suco. Olha a diferença que fez os de 2 meses para o de 20 anos. Por quê? Porque o de 2 meses estava com fogo nos olhos, tinha amor no coração, tinha entusiasmo, tinha espontaneidade, ele cumpriu a ordem com boa vontade, ele foi lá, fez o que foi mandado, ainda trouxe muito mais coisa para o chefe, fez de amor. Aqui, meu chefe, o senhor, meu líder, o senhor aqui pediu, tá aqui, ó, e eu vi mais alguma coisa, eu lembrei do senhor, eu trouxe mais essa situação, eu trouxe mais informações para que da próxima vez o senhor tenha melhor condição de lidar. Olha que diferença, meu. E aí o patrão falou: preciso te dizer mais alguma coisa? Quem tinha melhor, quem estava em melhores condições de ser promovido? O de 2 meses, porque ele tinha espontaneidade, ele era voluntário, ele fazia naturalmente, ele não fazia por interesse, ele não sabia que o patrão ia fazer nem nada, mas ele foi lá, cumpriu de tamanha fé, que ele trouxe informações maiores, e é muito melhor você como líder, liderar pessoas assim. Então se você como líder quer liderar pessoas assim, hoje você está sendo liderado, lembra do plantio. Então seja assim para o seu líder, faça de boa vontade, que ele te pedir, procure fazer da melhor maneira que você conseguir, porque amanhã, quando você estiver na posição de líder, você vai ter liderados que vão fazer isso também e vão facilitar o seu serviço. Então destaque isso para o seu aluno, né? Então a gente descobre aqui e finaliza que a submissão nos ajuda a afirmar a obediência, e a submissão é a essência do reino de Deus, né? Então a gente entende que a essência da palavra em se alinhar e contribuir ativamente para a missão ou objetivo de outra pessoa é ajudar na concretização do processo, do projeto, ser auxiliar, ser ajudante, ser cooperador. Essa é a essência do submisso, né? Ele quer se alinhar ativamente à missão ou objetivo do líder, né? Então a gente procura facilitar da melhor maneira para que o objetivo do líder seja alcançado. E a gente finaliza dizendo: o submisso faz mais do que devia fazer, assim cumpre fielmente a obediência ao seu superior, que foi Deus que colocou. Então guarde isso, destaque isso para o seu aluno, seja em qual relação for. Você é filho, você é liderado de pastor, seja com seu empregado, seja a esposa com o marido. Quando você é submisso, de boa vontade, a diferença é gritante. A mudança chega, a paz chega, a recompensa chega. Nós só temos a ganhar, porque a gente entende que é um ajudando o outro para chegar a uma missão maior, que é estar pronto para quando Jesus vier buscar a igreja, a gente poder subir com ele para dar glória lá no céu. Então, quando a gente entende assim, a gente vai entender que quando a gente é obediente, a nossa vida, a nossa caminhada cristã e o nosso ministério é honrado, é bem-aventurado, e a gente chega para a honra e glória do Senhor, aonde Deus quer que a gente chegue. Então destaque isso para o seu aluno. Lembre-se disso. Ser submisso não é ser pior, é simplesmente alinhar a vontade, alinhar
ao objetivo, a ter prazer em chegar no objetivo que o líder colocou para a gente chegar. Amém? Então destaque isso para o seu aluno. A gente encerra aqui essa lição, que você seja uma aula abençoada, que você possa usar tudo que nós falamos aqui, mais aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração, para que você tenha uma aula abençoada para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima lição, se assim o Senhor permitir, para a honra e glória do nome dele. Amém? Deus te abençoe.